no 16. Mas eu queria que a gente entendesse um pouquinho sobre a vida desse homem, tão conhecido, até para aqueles que não costumam ler a palavra de Deus, que não têm o hábito da leitura, do conhecimento da palavra, conhecem a história desse homem cabeludo, não é? Cuja força estava no cabelo. Esse é o primeiro erro que a gente comete, achar que a força de Sansão vinha do cabelo. A força de Sansão não vinha do cabelo. A força de Sansão vinha do espírito que habitava sobre a vida dele. O não corte do cabelo era só algo que o Senhor tinha estipulado para Sansão quando o próprio anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão e a Manoá, que era o pai, lá em Juízes capítulo 13, quando Deus fala, o anjo do Senhor, quer dizer, a representação do próprio Deus, do próprio Jesus, aparece para eles e diz que ele seria um nazireu de Deus, ou seja, não poderia passar bebida forte. Esse voto traria para ele algumas ordenanças, alguns direcionamentos. Então, ele não poderia beber bebida forte, não poderia ter contato com mortos e ele também não poderia rapar a sua cabeça. Então, quem é Sansão nesse contexto do povo de Israel? Sansão é um homem em que o anjo do Senhor aparece para a mãe dele, diz que ele começaria um processo de libertação para o povo de Israel. De quem? Dos filisteus. Os filisteus são aquele mesmo povo que Davi matou o gigante lá. Então, Israel, vamos entender, o povo de Deus, mais uma vez, tinha pecado, feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Israel já estava 40 anos sofrendo, lá em Juízes capítulo 13, versículo 1, tem logo falando sobre isso. O povo de Israel já sofria 40 anos nas mãos dos filisteus. E aí Deus vai e dá Sansão para o povo. Sansão veio com uma missão. Sansão veio com um compromisso. Sansão veio com uma responsabilidade, que era o quê? Iniciar o processo de libertação do povo de Israel. Está ali em Juízes capítulo 13. Se nós lermos, vamos ver a hora que o anjo aparece, que é o próprio Jesus, nesse caso aí. E quem é Sansão? Sansão é um homem forte, cabeludo, não é? Que derrubou 1000 homens com a queixada. Sansão é um homem que matou sozinho um leão e que é derrubado por uma mulher. Não é esquisito? Eu não sei quando os irmãos leem essa história. Cada vez que eu leio, eu fico com uma inquietação, assim, ele morreu indiretamente, né, gente? Quem matou não foi Dalila, mas indiretamente ela que derrubou, ela que passou a perna nele. Mas quando nós analisamos aqui o livro de Juízes, capítulo 16, e vemos essa trajetória de Sansão até a sua queda total, quando Dalila começa falando com ele, Sansão, bem, ele se afeiçoa por Dalila, se apaixona, e aí eu vou começar. Dalila era filisteia. Terceira mulher filisteia de Sansão. E aí a gente já começa a pensar, gente, será possível que no meio do povo não tinha uma mulher para Sansão se apaixonar? Será possível que não tinha uma mulher que fosse uma mulher da parentela, uma mulher que fosse alguém em que ele se relacionasse ali dentro do povo de Israel? Tinha que ser
que para onde eles iriam, eles teriam que destruir para não correr o risco do povo de Deus se misturar com as mulheres dos povos pagãos. E quem eram os filisteus? Um povo pagão. Ainda lá antes, na lei, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, Deus dá ordem: olha, os filhos não podem se casar com essas mulheres. Então a gente já vê algo que está errado, que está estranho, que está fora do processo de Deus. Um homem que se envolve com uma mulher fora da sua parentela. Uma mulher que crê num Deus diferente ou em deuses diferentes. Uma mulher que tem costumes diferentes. Uma mulher que tem hábitos diferentes. E aí já está esquisito. Mas o negócio continua. Porque a palavra diz que Deus até permitiu, Deus até queria que eles se casassem, que eles se envolvessem com uma mulher filisteia. Antes um pouquinho. Para que isso fosse um motivo, né? Ali. Mas não é esse o nosso foco, a questão é: vamos para o relacionamento de Sansão e Dalila. Eles estão lá, Dalila fala a primeira vez. Aí, ele engana ela. Mas os filisteus aparecem fazendo exatamente aquilo que Sansão disse que era para ser feito. Percebe? Ele fala assim, ela pergunta: como que eu pode destruir você, Sansão? Aí ele diz: olha, se me amarrar com 7 dedos de vinhos frescos, lá no 7, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria. Aí o que acontece? Amarram Sansão com 7 dedos de vinhos frescos. Primeira vez. Aí vai mais à frente, não vem. Aí ela pergunta de novo. Aí ela diz, aí ela vai, né? Faz aquele denguinho, né? Poxa, Sansão, né? Imagina, Dalila lá com ele. Você, né? Não confia em mim, amor. Mais ou menos assim. Eu não fui digno da sua confiança. Aí ele vai. Ela pergunta de novo. Segunda vez. E os filisteus fazem exatamente aquilo que ela falou. Terceira vez. E aí eu fico pensando quando eu leio isso, qual foi a hora? Qual foi o momento que Sansão parou para pensar e falar assim: gente, isso está esquisito, não está não? E eu não estou falando do discurso não feminista. Eu estou falando, irmãos, de como nós às vezes somos pouco vigilantes. Será que em nenhum momento Sansão se inquietou com a insistência de Dalila? Será que em nenhum momento Sansão percebeu que havia alguma coisa errada? Que ele falava e acontecia exatamente o que ele falava? Qual foi a hora em que isso despertou em Sansão? Não houve hora. Esse é o maior problema. Não houve hora em que Sansão despertou para aquilo. E eu queria muito que a gente parasse um pouquinho para refletir. Por que será que em nenhum momento Sansão despertou para aquilo ali? Por que será? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz que nós precisamos vigiar. Amém? Amém, irmãos? Vigiar. Vamos abrir juntos? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Quem achou pode ler.
Sede sóbrio, vigiai o vosso adversário, o diabo. Anda em derredor rugindo como um leão, e procurando a quem possa tragar. 9. A qual resisti comigo na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos. Então, 1 Pedro, versículo 5, diz o seguinte: nós precisamos vigiar. E se nós olharmos, faltou vigilância de Sansão, sim ou não? Mas às vezes, irmãos, isso acontece muito com a gente. Sabe o que é isso? Excesso de autoconfiança. O tal do eu destrói muitas vezes o nosso relacionamento com o Senhor. O eu consigo, o eu posso, a autoconfiança de Sansão estava no cabelo dele. Lá no 17, quando os filisteus veem sobre ele que o cabelo dele era cortado, a palavra diz aqui, 17 não, desculpa, mais pra frente, o 20 diz assim: e disse ela, na última vez, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei aí desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor não se retirou porque Sansão cortou o cabelo. O Senhor se retirou porque Sansão achou que ele podia demais. Sansão achou que ele era forte o suficiente para resistir à tentação. Então a ordem que o Senhor traz para nós é que nós precisamos ser cuidadosos, porque o nosso adversário procura alguém para ele poder devorar. Eu ontem conversava com uma pessoa, ela fala assim: gente, eu tenho lutado há
Se você quer ter algo, não se exponha a isso. Se o seu olhar é o olhar do desejo, da lascívia, não se exponha a isso. Se você sabe que você tem dificuldade do seu olhar, se você cobiça o que não é seu, não fique sozinho, não fique perto, não se achegue. Não se dê crédito demais. Foi o que aconteceu com Sansão. Crédito demais. Se achou demais. Isso tá assim, ela tá falando, mas ó. E ela fala isso, mas você tá zombando de mim, Sansão? A gente fica pensando num homem que tem um propósito do Senhor para sua vida, mas que cai por uma bobagem. E o que é mais triste para nós refletirmos, nenhum de nós está livre disso. Corte zele pelas suas entradas. Meu marido sabe disso. Toda mulher gosta de comprar, né? Eu acho que isso toda mulher. Os irmãos sabem, eu já compartilhei aqui que eu já fiz o jejum de 1 ano de consumo. Acho que foi o jejum mais difícil que eu fiz na vida. Mamãe falou: minha filha tá comprando demais, tá precisando se controlar. Mamãe vai te propor uma coisa, 1 aninho, sem comprar nada. Eu fui obediente, como filha, né? Fiquei 1 ano. Foi difícil? Muito. Quase que eu tive crise de abstinência. Misericórdia, brincadeira. Foi difícil? Foi. Muito difícil. Mas o Senhor me ensinou. Sempre me ensinando. De vez em quando, eu já sei uma dificuldade, irmãos. O que eu faço? Cuido, tem que estar cuidando. Compro, quando eu percebo, opa, vou segurar. Tem época que o marido sabe, eu instalo todos os aplicativos de compra que eu tenho. Por quê? Eu vou ficar me expondo aquilo ali? Pra quê? Promoção, é boletinha, é não sei o quê. Irmãos, isso tem um foco. É só para tirar você do propósito, para você atolar. Foi feito para isso. Eu gostava de ver um negócio. Eu gostava de ver um negocinho de vídeo. Aquilo ali eu estava perdendo muito tempo, desinstalei todos. Tem um joguinho que eu gostava. Estava muito tempo, desinstalei. Eu vou ficar me expondo para o joguinho estar ali, eu tenho vontade de usar. Não, eu não preciso disso. Porque o inimigo está sempre buscando. Ele está sempre tentando. Então, se nós temos dificuldade, é na área que nós temos que ter mais cuidado. Porque ele está ali, ao nosso redor, tentando. É luta? É luta. É difícil? É difícil. Mas é mortificação também, irmãos. Amém? Eu costumo sempre dizer isso. Quando José estava lá no Egito, que ele estava na casa de Potifar, que a mulher de Potifar o desejou, né? O que ele fez? Saiu correndo. Ele ficou lá tentando argumentar nada com ela, não. E nós sabemos da importância da capa para o homem. Mas ele deixou lá. Ele não quis nem saber de nada, saiu correndo. Porque ele sabia que aquilo ali era perigoso para ele. Ele sabia que se ele confiasse demais nele, a queda poderia acontecer. Ele era um rapaz jovem, bonito. Certamente ela também era. E aí? O que a gente faz? Corre em nome de Jesus. Amém. Resistir é também sair fora. Amém? Porque a gente resiste e ele foge. E Sansão, ele não teve essa vigilância. Quando ele se expôs ao adversário e se envolveu com mulheres filisteias,
acabou se aliançando com quem não abençoaria a vida dele. E aí vai outra para a gente refletir. Cuidado com quem você se aliança. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com os amigos. Cuidado com os relacionamentos. Porque agora era fácil dizer, não, mas Deus, poxa Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus não permitiu nada. Nós fizemos, nós escolhemos. E a palavra é muito clara que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Sansão colheu o que ele mesmo plantou. É ou não é? Sansão colheu o que ele mesmo plantou. Ele plantou isso. Ele plantou um relacionamento com Deus em que ele achava que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Muitas vezes a nossa insistência nos leva ao declínio. Insistir em estar com alguém ou em estar em lugares pode nos levar à morte, que foi o que aconteceu com Sansão. É porque eu anoto algumas coisas na minha... Eu tenho um aplicativo. Eu tenho uma pasta aqui só de pregações. Aí quando o Senhor me dá, eu vou anotando. E eu não passei para cá. Então, irmãos, muitas vezes o nosso eu, a nossa vontade, cega a nossa visão espiritual. O que Sansão achava? Deus é comigo, eu posso ir, eu posso fazer. Não foi vigilante, não foi cuidadoso, não se separou, não cuidou dos seus olhos. Deixou a cidade esguarnecida. Que era ele mesmo, a cidade era ele. Nós não somos o templo? Nós não somos a habitação? Quando a nossa cidade não está cuidada, nós acabamos perecendo. E foi o que aconteceu com Sansão. E aí eu fico pensando, gente, por que essa mulher fez uma vez, fez dupla e não foi embora? Mas não, eu consigo. Eu posso. Eu sou forte. Vaidade. Eu tenho força para resistir a isso. Não tem nada, gente. Não tem. É só a gente olhar a palavra. Grandes homens de Deus também enfraquecem. Grandes homens de Deus também passam luta. Na semana passada nós falamos sobre Eliseu, sobre a vida dele. E de Elias, antes um pouquinho, que quando veio para ungir, estava lá, mal, com medo de quê? Uma mulher, mais uma vez, tinha derrotado um monte de profeta, tinha mostrado que o Senhor era Deus. Aí Jezabel vai lá e ele, Senhor, me deixa eu ir embora. Por quê? Porque ele entendia. Eu falei sobre isso, ele estava cansado. É normal nós estarmos cansados. E nesse momento, ele se retirou. Ele foi para lá, não, eu preciso descansar, preciso me repor. Senhor, eu não quero mais não. Já estava meio... Recuar às vezes, irmãos, é um ato de muito mais coragem espiritual. Amém? Recuar às vezes é um ato de muito mais coragem espiritual. O mundo pode achar que não. A gente não está preocupado com o que o mundo pensa. Amém? Então, nós precisamos parar de nos dar crédito demais. Parar de achar que nós somos. E aí, Sansão, nós sabemos como é que ele terminou. Ele estava cego humanamente, mas a visão espiritual dele estava aguçada no final. Foi se aguçando. Uma vez que o Senhor, de uma certa forma, restaurou a visão espiritual de Sansão, o Espírito de Deus começou a habitar nele, mas não precisava chegar àquele ponto.
Diz a palavra que ele matou mais homens com a sua morte do que quando ele estava vivo. Deus também tem seus propósitos, lógico. Como a palavra diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, às vezes não é o projeto de Deus, mas o rumo que as coisas tomaram, Deus transformou aquilo ali no propósito. Deus pode fazer todas as coisas, amém? Com certeza. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas eu estou falando do homem Sansão, do homem Isabela, do homem cada um de nós. De que forma nós temos levado esse propósito, não é? De que forma nós temos lidado com aquilo que Deus já nos deu. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida? Temos. Mas como nós temos lidado com os apelos do nosso entorno? Sejam eles quais forem. Como nós temos lidado com as tentações, com aquilo que o inimigo está jogando, que é a nossa dificuldade. De que forma nós temos nos dado, temos levado isso? Como tem estado as nossas alianças? Com quem nós temos, ou com o que nós temos nos aliançado? Eu não sei, meu irmão, mas eu sei que o Senhor queria falar isso aqui hoje. Isso eu não tenho dúvida. Amém? O Senhor já mostrou o que ele queria. Sabe o que é impressionante, irmão? O Senhor me deu essa palavra semana passada. Aí eu comecei a me parar. Quando eu comecei a parar, o Senhor falou: para. Eu falei: Senhor, o Senhor me deu, tá fresco. Ele falou: mas eu não quero hoje. Ele foi muito claro para mim. E aí, quando eu sentei para terminar, o Senhor falou: é essa. E quando o culto começou, ele testificou isso. O Espírito Santo testificou. Era essa palavra que ele queria trazer para a igreja hoje. Que não importa o que aconteceu até aqui, como as suas entradas estão sem cuidado, o quanto você tem se aliançado com outras coisas, o Senhor está parando hoje, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Em nome de Jesus. Não importa como é que foi até aqui, mas a verdade é que a partir de hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer o Espírito dele novamente para você. E se você tem tido, ele vai fortalecer o Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a gente encerrar, Filipenses capítulo 3. Do versículo 13 até o 15. Jesus, cantinho, Senhor. Filipenses capítulo 3, do 13 ao 15. Diz assim: quer ler? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, amém? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará.
O escritor aos Filipenses está dizendo o seguinte: vamos caminhar para o alvo. Amém? Vamos olhar para esse alvo. Vamos proteger as nossas entradas com palavra, oração e jejum. Amém? Amém? Porque o que fortalece o crente é isso. É palavra, oração e jejum. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. A fórmula já foi dada há muito tempo. Jesus mostra isso. O que fortaleceu Jesus durante 40 dias foi o quê? Palavra, oração e jejum. Tanto que quando Satanás foi tentá-lo, ele estava cheio da palavra. Porque tudo que Satanás dizia, a boca dele exalava a palavra. Aleluia! O espírito dele estava preenchido pela palavra. O que derrota o inferno é a palavra. Eu não derroto, meu cabelo não derrota, o pastor não derrota, a igreja não vai derrotar, a cadeira não vai derrotar. O que derrota é o Espírito de Deus que habita em nós. Esta é a vitória que vence o mundo. Não sou eu, não é aquilo que eu tenho ou que eu posso oferecer, mas é o Senhor na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E hoje é o dia de parar. Amém? De olhar para frente, assim como o escritor aos Filipenses, esquecendo-me das que ficam para trás, e eu avanço para que está diante de mim. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Por favor. Por favor. Oh, Jesus, tu és lindo. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos: hoje é o dia do para, Senhor. Em nome de Jesus. As coisas que para trás ficaram, nós estamos esquecendo, em nome de Jesus. Toda autoconfiança, Senhor, toda falta de vigilância, todo, ó Deus, todo orgulho, tudo aquilo, Senhor, que nós temos cultivado, toda a idolatria a coisas, a pessoas, a lugares, a casa, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos deixando tudo para trás, em nome de Jesus, para construir uma vida em que os nossos olhos estão fixados no alvo, prosseguindo para o Senhor Jesus, porque o nosso alvo é a eternidade, Senhor, e nós queremos, Pai, desfrutar dela ao teu lado com Cristo Jesus. Nós queremos desfrutar dela com Cristo Jesus. Nós queremos desfrutar, Senhor, das ruas de ouro em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, que a nossa visão espiritual esteja aguçada, Senhor, assim como nos dias finais de estação. Mas nós não queremos o final, Senhor, apenas. Nós queremos todos os dias de relacionamento, de intimidade, que o Senhor cresça e nós desapareçamos em nome de Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, nossas vontades, nosso ego, nosso orgulho, inveja, desejo, Senhor, lascívia. Arranca o pecado em nome de Jesus. E coloque em nós, Deus, o Espírito do Senhor em todo o tempo todo, em nome de Jesus. Que o teu Espírito repouse sobre cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados. Se houver alguém aqui que quer dar o seu coração para Jesus e quer dizer sim para Jesus, ou que quer retornar para o Senhor, se tiver alguém inclusive na sua casa assistindo a gente nesse momento, nós queremos orar por você. Nós queremos clamar ao Senhor
que Ele te ajude hoje. Nós ouvimos um testemunho aqui de alguém que disse sim para Jesus, de alguém que escolheu voltar para o Senhor, de alguém que foi para os braços do Senhor. E nós cremos pela fé que hoje Ele está descansando nos braços do Eterno. Aleluia. Nós cremos pela fé que Ele está debaixo do trono aguardando o grande dia. Nós cremos em nome de Jesus. Nós cremos. Se você deseja, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Senhor, eis aí essa vida que colocou a sua mão no coração. Tu sabes, tu conheces, tu penetras no mais profundo, onde eu e ninguém pode ir, Senhor. Visita agora, Senhor, este quarto, visita esta casa, visita este carro, Senhor. Eu não sei em que tempo, nem quem está me ouvindo, Senhor, mas tu sabes. E o teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, escreva esse nome no livro da vida, Senhor. Que esta vida possa caminhar com o Senhor, que ela possa seguir e prosseguir para o alvo todos os dias, Pai. Que ela nesta noite tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor conceda uma semana de paz, de tranquilidade, né? Que o Senhor possa soprar o ouvidinho aí, Espírito Santo, palavras maravilhosas para você. Amém?